Está começando mais um Justiça do Trabalho na TV, produzido pelo Tribunal Regional do Trabalho de Santa Catarina. Recurso ordinário, recurso de revista, embargos de declaração, agravo de petição, agravo regimental, agravo de instrumento. Esses são apenas alguns dos recursos possíveis na Justiça do Trabalho, apontada como a mais rápida do país pelo relatório Justiça em Números do Conselho Nacional de Justiça. Hoje vamos começar a discutir a chamada PEC dos recursos, proposta pelo presidente do Supremo Tribunal Federal para acelerar a tramitação dos processos judiciais. Nesta primeira entrevista está conosco o vice-presidente da Associação Catarinense dos Advogados Trabalhistas, Alexandre Gerent. Dr. Gerent, é uma honra tê-lo em nosso programa. Então vamos começar diretamente aqui. A proposta do ministro César Peluso estabelece que após o julgamento pela segunda instância de qualquer processo, a decisão passaria a ser aplicada imediatamente, ainda que fosse possível haver recurso para a instância superior. Com isso, ele pretende uma maior efetividade das decisões. O senhor concorda com isso, que uma medida desse tipo poderia trazer maior efetividade às decisões judiciais, ou isso traria algum outro tipo de problema? É um prazer estar aqui novamente nesse dileto programa. Certamente essa medida vai trazer prejuízo ao jurisdicionado e à sociedade. Nós precisamos de uma justiça que dê ampla e total liberdade ao cidadão em acessá-la. Um julgamento de primeiro grau e de segundo grau, por vezes, e a nossa sociedade tem N exemplos nesse sentido, ele não esgota a matéria. São casos e mais casos de injustiça que acabam sendo sanados pelos tribunais superiores. Nós precisamos ter um garantismo jurídico. O problema precisa ser enfrentado na sua origem. Quer dizer, nós precisamos de mais juízes, nós precisamos de um poder judiciário melhor aparelhado, nós precisamos de mais servidores, de servidores bem treinados. Essas são as causas que precisam ser enfrentadas. Não é o corte de recursos que vai nos trazer agilidade nos processos. Veja bem, hoje nós temos no Brasil 750 mil advogados. Os advogados, eles, na verdade, o Poder Judiciário é o único poder que precisa de um profissional para bater na sua porta. No Poder Executivo e no Poder Legislativo, o cidadão por si só bate a porta do poder. No Poder Judiciário, não. Tu precisa de um advogado para que tu bata a porta. Então, o advogado, ele precisa estar participando desse tipo de situação para que efetivamente consiga chegar ao objetivo necessário, que é a solução do processo. O Poder Judiciário, ele não cresce à medida que cresce o número de advogados. Nós temos uns números aqui das estatísticas do Judiciário, de que em 2010, por exemplo, o Supremo Tribunal Federal reverteu apenas 5% das decisões que chegaram ao seu julgamento. No caso da Justiça do Trabalho, o TST, em 2009, reverteu apenas 5% dos agravos de instrumento, um dos tantos tipos de recurso que recebeu. O senhor diria que, em função disso, a legislação não acaba sendo feita para as exceções e não para a regra? A reversão de um número tão pouco não estaria dizendo que as decisões dos tribunais estão já corretas, assim, e poucas são aquelas que merecem uma reforma? Certamente não. Se fosse a sua decisão, a minha decisão, se houve uma injustiça, nós iríamos querer que ela seja julgada corretamente. Então, se há uma reversão de 5%, aí está a prova da necessidade efetiva da existência dos tribunais. Quer dizer, o projeto fala em acabar com os recursos ou dificultar ao extremo os recursos, mas não fala na extinção dos tribunais. Então, se a questão fática e já no segundo grau de jurisdição nós vamos ter as decisões sendo cumpridas, será que não seria necessário termos apenas uma Corte Constitucional? Será que é necessário continuarmos com o Superior Tribunal de Justiça, com o Tribunal Superior do Trabalho, com o Superior Tribunal Militar, com o Tribunal Superior Eleitoral? Isso não se fala. O que eu vejo é que o problema dos tribunais superiores são os processos. Então, nós temos que ter cuidado. No momento que acabar processos, precisam acabar os tribunais. Se uma única causa for revertida, já justifica a existência do recurso.
se tão poucos são revertidos, não teria como talvez fazer um filtro e evitar que esses outros 95% chegassem lá, já que o que se coloca normalmente é que acabam sendo recursos meramente protelatórios pela parte que perdeu. Mas isso não é verdade. Os filtros já existem e existem assim de forma absurda. A impressão que a advocacia tem é que as assessorias botam lá uma lupa gigantesca em cima dos recursos, no sentido de não entrar no mérito das ações. Então, veja bem, falemos da nossa justiça aqui, da Justiça do Trabalho. Para te entrar com recurso de revista, a matéria ou tem que infringir diretamente a Constituição Federal, ou uma lei federal, uma lei estadual, uma súmula do nosso TST, ou dissenso pretoriano. Então, já são situações extremamente diminutas. Passada essa situação, se a empresa vai ter que fazer um depósito de quase R$6.000 para o recurso ordinário, um depósito de quase R$12.000 para o recurso de revista e depois mais um depósito de quase R$6.000 para o agravo de instrumento. Contra a empresa corre juro de 1% ao mês, mais a correção monetária. Quer dizer, quem em sã consciência, dentro de uma empresa comum, que bate a porta, não vamos trabalhar nas exceções, mas de uma empresa comum que bate na porta do Poder Judiciário, vai querer ter contra si toda essa despesa se não tem certeza que houve uma injustiça contra si. Nós não podemos fechar a porta, os filtros já existem. São súmulas vinculantes, são princípios e mais princípios da repercussão geral querendo fazer com que os recursos não subam e que os tribunais superiores não entrem nos méritos dos processos. Na Justiça do Trabalho, que a gente falava no início ali, que é seguramente a mais rápida do país, existem em torno de 6 recursos considerados básicos, 6 tipos de recursos possíveis de qualquer decisão, que dificilmente deixam de ser utilizados pela parte derrotada. Não existem recursos demais? Não se poderia, talvez, agrupá-los ou tratar todos os temas, tanto processuais como de mérito, num recurso único? Isso não agilizaria, não diminuiria o número de processos em tramitação? Um processo normal, vamos trabalhar com aquele cliente normal da Justiça do Trabalho, que procura aqui a Justiça do Trabalho por conta de hora extra, por conta de hora noturna, de insalubridade, periculosidade. Falemos dessas pessoas. Essas pessoas, elas têm uma decisão de primeiro grau, que aqui na nossa região, né, dura em torno de um ano e um pouquinho, e depois vem ao tribunal com uma decisão que dura aí que a gente busca ela em torno de 6 meses, 5 meses, 7 meses, enfim. Essa é uma tramitação de um processo entre primeiro e segundo grau. E a maioria dos processos ali terminam. A maioria. O problema não está aí, o problema está na fase de execução. O processo volta para a execução e daí o problema fica gigantesco. Tanto que os números nos mostram que a Justiça do Trabalho consegue cobrar 40%, do ponto de vista nacional, consegue cobrar 40% das suas dívidas, dos seus processos. Então, o problema não está nos recursos. O problema não está nos recursos. E outra coisa que a gente precisa deixar muito claro aqui, se há descumprimento de prazos, esses prazos nunca são descumpridos pelo jurisdicionado. O jurisdicionado é a pessoa mais correta do ponto de vista de prazos processuais. Ele é o cidadão que, na Justiça do Trabalho, nossos prazos são todos de até 8 dias. Então, até porque se perder o prazo, perde o processo. Completamente. Então, nossos prazos são de 5 dias, de 48 horas, de 8 dias. Nós só temos o prazo de 15 dias quando nós vamos ao Supremo Tribunal Federal no recurso extraordinário. E daí fala-se que é a quantidade de recursos, é a culpa do jurisdicionado. O jurisdicionado está em busca da justiça. O senhor não pode começar, a Ordem dos Advogados do Brasil está muito convencida que cortar recursos é fechar a porta do judiciário. Bem, nós precisamos fazer um rápido intervalo. Voltamos em seguida.